Olá, tudo bem? Eu quero chamar a sua atenção porque nós estamos iniciando agora um novo... O canal tem um novo nome, Vendo o Invisível. E eu gostaria que você que gosta daquilo que a gente publica, nós temos publicado bem pouco, né? Bem poucos vídeos, mas eu gostaria que, devido à intensidade do tema que estaremos abordando, e também, principalmente, a necessidade de estarmos conscientes da realidade espiritual, nós estaremos, então, eu peço a você, né, que passe para outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso será de muita importância para elas, tá bom? Que você nos ajude aí na divulgação dos conteúdos, a fim de que a gente possa estar instruindo o maior número de pessoas naquilo que realmente importa na vida cristã ou na vida daquele que crê ou professa a sua fé em Jesus. Pois bem, esse vídeo não é um vídeo sobre política, mas eu quero falar algo que aconteceu em 2021, antes das eleições para presidente no Brasil que ocorreram em 2022. Naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer um vídeo de 6 minutos, 7 minutos, na qual eu dizia que porque o presidente favorito na época, Bolsonaro, não seria reeleito. Eu não quero me meter a profeta, mas nós precisamos ter um entendimento de todas as circunstâncias que envolvem uma determinada situação e saber qual será a sua implicação na decisão final, naquilo que vai ocorrer no final, no frigir dos ovos. E, consequentemente, eu fiz essa declaração. Algumas pessoas disseram, não, isso não é verdade. O presidente, o atual presidente, ele está muito bem cotado, ele está muito bem avaliado e ele vai ser presidente. Eu falei, não, não vai. E não é porque eu torcia contra, muito pelo contrário, eu torcia e torço para que tudo aquilo que é direito, que é honesto, que é justo, e aqui entra um outro ponto muito importante. Recentemente eu estava lendo um livro, aliás, estou, esse livro de Um Guia Espiritual para a Guerra Espiritual, um guia essencial para a guerra espiritual e os demônios. Esse livro aqui de Ron Phillips. Esse livro está em espanhol, mas ele me chamou a atenção por um detalhe. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ajudar a gente a compreender os assuntos que nós iremos tocar aqui. Se Paulo regressara hoje e visse os trágicos conflitos do nosso mundo, ele seguiria dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra um grupo de pessoas ou nações, nem ditadura ou comunismo, como se os interesses da democracia fossem sinônimo da justiça de Deus. Nada é tão simples nem tão inocente. Então, quando ele cita esse texto aqui num livro que eu leio nesse ano de 2026, eu falei, puxa vida, é o ponto que muitas vezes a armadilha que nós caímos nela, nós muitas vezes defendendo a coisa certa, nós agimos da maneira errada. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra comunismo, socialismo, não é contra Lula, não é contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro, não é contra um regime comunista socialista e a favor de uma democracia plena. Não é isso que vai resolver o problema do mundo. Nós precisamos estar bem claro isso. Tá? Porque nós temos visto hoje que aqueles que se julgam do bem, aqueles que se julgam de Deus, eles defendem um determinado partido e um determinado homem como se aquilo fosse a solução da humanidade. Não, não é. A humanidade, sem Deus, ela continua corrompida, ela continua perdida. É como Efésios capítulo 2 diz, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Consequentemente, ele precisa o quê? Ele precisa ressurgir, ele precisa da ressurreição, ele precisa nascer de novo. E nascer de novo, só Jesus pode fazer isso. E ele não nasce, né, para crer na direita ou na esquerda. Ele nasce para fazer parte de um novo reino que é superior ao reino que está implantado nesse mundo. E o reino que está implantado nesse mundo é o reino que Satanás ofereceu para Jesus no capítulo 4 de Mateus, quando disse, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu quero dizer para você que Jesus não se prostrou, Jesus não o adorou, mas muitos o fazem, né? E esses que o fazem estão dispostos a matar
para poder manter a sua posição de liderança no mundo. Pois bem, a minha primeira questão para você que crê em Deus, e aqui eu quero te pedir um favor, tá? Por gentileza, nos ajuda a promover esse canal. Porque eu penso que o conteúdo que está sendo gerado, que será gerado aqui, ele será de suma importância para a vida espiritual de muitos, para o despertamento de muitos. Porque eu tenho certeza plena que aquilo que o Senhor Jesus gostaria que fosse pregado e que fosse ouvido dos púlpitos não está sendo. Nós temos muita autoajuda, nós temos muita necessidade, né, urgente para acontecer, mas nada que implique na promoção do reino e no crescimento espiritual. Nada que nos leve a enxergar o mundo espiritual como uma realidade inevitável. Porque, na realidade, o mundo espiritual, ele antecede ao mundo físico que foi criado por Deus e do qual nós fazemos parte. Fazemos parte, estamos aqui, mas daqui nós não somos. A segunda palavra diz que nós somos forasteiros nesse mundo. Pois bem, vamos lá. O que a igreja está ouvindo dos púlpitos? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. A outra pergunta, igualmente importante, é: qual foi a última vez que você ouviu sobre carregar a cruz? Sobre o fato de você carregar a cruz? Sobre o fato de você lutar por uma situação que você está vivenciando, ou seja, no casamento, na sua casa ou no trabalho? Qual foi a última vez que te ensinaram a lutar com as armas espirituais para resolver as crises existenciais que nos acometem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos? Quando foi? Nós precisamos entender isso, porque uma vez que existe um Deus que é espírito, existe um antagônico que nos opõe, que se opõe a nós, que também é espiritual, mas nós temos uma visão meramente carnal, física, baseada nos sentimentos, que alguns dizem que é 5, nos sentidos, né? Alguns dizem que é 5, outros falam que é 7, outros falam que é mais, né? Que é audição, olfato, tato, paladar, visão. Não é isso. A verdade é que isso apenas nos faz relacionar com o mundo, mas o mundo não se resume a isso. Eu não vou conseguir relacionar com o mundo espiritual baseado nos sentidos que eu fui dotado no meu corpo físico. Não é? Então, se eu não tiver esse despertamento, uma palavra que eu meditava hoje pela manhã com a minha família foi o texto de Hebreus capítulo 11, parece que o verso 23. Cadê? Tem um monte de Bíblia, mas nenhuma mal que tem. Então vamos ver aqui o que diz esse texto. O que diz esse texto de Hebreus? Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Hebreus capítulo 11. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia pouco usada, então às vezes é difícil. Mas vamos lá. Falando sobre os heróis da fé, olha só que coisa importante que fala aqui. O verso 27, 11 e 27. Pela fé deixou o Egito não temendo, falando sobre Moisés. Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Moisés foi o grande profeta, foi o grande líder, foi o grande homem que Deus utilizou para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia. Mas para que isso acontecesse, ele teve que ver o invisível. E isso é loucura para muitas pessoas. Como é que você vai ver? Você só vê pela fé. E a fé é uma convicção em algo que as pessoas estão dispostas a te chamar de louco. E resta saber se você está disposto a aceitar ser chamado de louco. Porque você não vê, eles não veem, mas você diz que vê e tem convicção e prega sobre isso e fala sobre isso, então isso já vai gerar um conflito na maioria das pessoas. Pois bem, Moisés, ele foi tido como aquele que viu o invisível. Será que eu e você conseguimos enxergar o invisível? Então essa é outra pergunta. E eu quero te fazer uma outra pergunta, se é que você quer vencer, ter entendimento sobre as circunstâncias que te rodeiam, sobre aquilo que acontece no seu dia a dia, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Qual é o seu entendimento sobre Efésios 6,
12 a 20, mas eu vou colocar só o 12, que é porque não temos que lutar. Isso é Paulo falando à igreja de Éfeso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? Você já teve um estudo sobre isso na sua igreja? O seu pastor, o seu líder já pegou isso aqui e esmiuçou? Porque, infelizmente, grande parte do que nós vemos, principalmente nas igrejas neopentecostais, é glória a Deus e aleluia sem o menor sentido. Tá? Não é para glorificar a Deus, é para preencher vazio. Porque glória a Deus e aleluia é quando você sente estar sendo cheio da graça pela palavra que lava, que renova, que anima, que estabelece aquilo que está fraco. Então, glória a Deus, ele surge no momento de exaltação do seu espírito em relação ao que Deus está fazendo na sua vida e que está entrando pelos seus ouvidos. Mas tem cultos que se falar assim, o diabo está vencendo, oh, aleluia, glória a Deus, chega a esse absurdo. E puxa vida, eu não, longe de mim querer criticar quem quer que seja, mas eu acho que abrir os olhos e ter consciência do que está ouvindo, do que está fazendo e como está correspondendo, como você corresponde ao que está sendo dito, é de suma importância. É de suma importância. Então, aqui nós estamos vendo que Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, não é contra marido, não é contra esposa, não é contra filho, não é contra vizinho, não é contra parente, não é contra pai, não é contra mãe. O que Paulo está dizendo aqui que é contra principados. Que quando você vai para o original grego, principados vem de príncipe, vem de primeiro. Né? Jesus é o primogênito, mas Satanás se julga o primeiro. É tanto que Lúcifer quis assumir uma posição que não lhe cabia e, consequente, mentiu para uma terça parte dos anjos e arrastou esses anjos consigo para a ruína e foram lançados na terra. Então nós precisamos entender isso, ter essa consciência é de suma importância para que a gente possa avançar no entendimento. Então, se ele quis usurpar o lugar de Deus, ele se coloca também como o primeiro. Né? Então, principado contra as potestades. Que são potestades? Vai para o original que você descobre que são poderes, dunamis. São poderes, né, que são a força para se obter ou para se derrubar, ou para se destruir, ou para se construir algo. Né? Então, as potestades são poderes que dominam sobre as pessoas, sobre o mundo, influenciando governos, influenciando líderes de ensino, influenciando sociedades, ditando normas, comportamentos, cultura. Cultura é aquilo que você cultua. A cultura faz parte da história de uma cidade e muitas vezes ela está fundamentada em algo errado, mas se mantém aquilo como cultura. Então a cultura a cultura de Éfeso é adoração à deusa Diana. Então a cultura é nociva e você pode ver que a maioria dos governos ou de países, eles fazem questão de manter a sua cultura, ainda que essa cultura ela se manifeste contra a verdade de Deus. É importante entender isso para que a gente possa ter um mínimo de entendimento sobre para que nós somos chamados. Então, potestades é isso, contra os príncipes das trevas. São os primeiros, aqueles que estão ali na escuridão, te arrastando de alguma forma, tentando influenciar as suas atitudes, a sua vontade, o seu querer. Então, eles são chamados de príncipe das trevas deste século. Ele falou daquele século no qual ele estava vivendo, que era o primeiro século da igreja cristã, mas nós podemos dizer também que eles estão reinando hoje neste século. Porque João fala que muitos anticristos têm saído pelo mundo. E esses anticristos são aqueles que se opõem a
tudo que a palavra de Deus ordena, defende e estabelece como sendo o que nós devemos seguir. Casamento, obediência a Deus, sobretudo, né? Obediência a Deus, uma boa convivência com o próximo, amar o próximo como a si mesmo, um relacionamento decente dentro de casa, na educação dos filhos, no respeito ao cônjuge, no respeito à liderança, a liderança política de uma nação, quando esta coaduna com a vontade de Deus, e não quando ela rejeita a vontade de Deus. Você não tem que obedecer esse líder. Eu não estou aqui pregando nenhuma desobediência civil ou a quem quer, qualquer tipo de governo, mas eu estou pregando ou manifestando que, em primeiro lugar, a obediência ela deve ser dada a Deus, o Criador, iniciador e aquele que é capaz de destruir qualquer coisa. Então, quando nós entendemos aqui que príncipes das trevas deste século, nós devemos ter conhecimento deles a fim de combatê-los, Paulo segue dizendo, a nossa luta também são contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São grupos de demônios, de espíritos que estão nos ares, influenciando vai no capítulo 10, 9 ou 10 de Daniel, que você vai ver demônios de nações se interpondo a um anjo de Deus que vem trazer uma resposta pela qual Daniel havia orado. E aquela resposta que havia sido enviada num primeiro momento, ela encontra uma resistência de um espírito dos ares, né, que tenta subverter, que tenta acabar com o propósito que Deus havia estabelecido ali de entregar aquela mensagem para Daniel. Pois bem, esse é o ponto. Eu preciso falar mais sobre isso, só que agora eu vou dar uma paradinha e a gente volta numa outra oportunidade. Mais uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Seja você, homem ou mulher, conheça contra quem você está lutando e quem é que você em quem você está escudado, quem é que te garante. Tá bom? Fica aí, por gentileza, divulgue isso, nos ajude na promoção desse canal para que a glória de Deus possa ser manifesta na vida de mais pessoas. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te oriente, te dê paz, te ilumine e nos dê vitória contra as trevas, em nome de Jesus. Eu fico por aqui.